Aqui o Gustavo Boraski me escreve o seguinte: recentemente tomei conhecimento do seu trabalho e comecei a acompanhá-lo há cerca de uma semana. Fiquei intrigado com uma questão que você levantou sobre o que chama de lesão intelectual das gerações de 80 e 90. Assim, eu que nasci em 1990 me considero dentro desse perfil. Então eu pergunto, como superar essa barreira? O que ler? Quem ler? O que estudar? Por onde começar? Por quais autores começar? Como fazer de modo a driblar o establishment cultural de esquerda que impregna o ambiente acadêmico? Muito bem, Gustavo, a coisa não é assim tão simples, né? Em primeiro lugar, é claro que o esforço individual de estudar, de se atualizar, é meritório e é importante dentro disso. Porém, para que haja, vamos dizer, uma mudança na orientação geral da alta cultura brasileira, isso vai requerer muito trabalho. Em primeiro lugar, é preciso que todas as pessoas que estão descontentes com o estado de coisa e que tenham capacidade intelectual para isso, discutam umas com as outras no sentido de compreender, fazer um diagnóstico em profundidade do que está acontecendo, não somente no Brasil, não somente na América Latina, mas tem uma visão, vamos dizer, geral do rumo que as coisas estão tomando no mundo. Quer dizer, que se atualizem com o negócio de nova ordem mundial, de projetos globalistas, de mutações civilizacionais, etc, etc. Quer dizer, a bibliografia disso aí é absolutamente ilimitada. Quer dizer, as fontes são tão abundantes que nenhum indivíduo dará conta delas. É preciso ter uma geração de pessoas envolvidas nisso, né? A todo momento estudando, discutindo, diagnosticando, fazendo análise de conjuntura, o tempo todo, sem nenhuma intenção, vamos dizer, de mudar imediatamente o estado de coisa. Isso que é importante, dizer, a ânsia de ter uma ação social, política, é a pior coisa que pode acontecer. Né? Agora, as próprias discussões, se você consegue, vamos dizer, envolver um círculo, digamos, de umas 1000 pessoas, né, capacitadas, envolvendo numa discussão que visa apenas a um diagnóstico em profundidade, então, aos poucos, os rumos de uma ação possível acabam aparecendo por si mesmo. Né? Eu acho que isso não vai ser nem assunto para a nossa geração, nós vamos precisar de mais de uma geração para fazer isso. Assim como, você pode tomar como modelo o que aconteceu com o pessoal da esquerda quando houve o golpe de 64. Imediatamente após o golpe, começou um brainstorm na esquerda. Esse brainstorm durou pelo menos 10 anos. Né? Ninguém sabia imediatamente o que fazer. O que eles estavam tentando é entender o que tinha acontecido. Tinham levado a porrada tão forte que não sabiam de onde tinha vindo. Sobretudo, eles ficaram muito assustados ao ver, vamos dizer, a reação popular que houve contra o governo João Goulart. Eles não estavam preparados para isso. Eles achavam que eles eram adorados, que a massa estava com eles. E chegou na hora que a massa estava 80% contra. Quando houve aquela famosa marcha da família com Deus pela liberdade, teve mais de 1 milhão de pessoas naquela época em que o Brasil, veja, quando depois houve a marcha de 1 milhão, o negócio do Collor, da campanha pela ética na política, e diretas já, essa coisa toda, quando houve diretas já, a campanha contra o Collor, a população brasileira já era 30 milhões de pessoas a mais. Então, quer dizer, você botar 1 milhão de pessoas na rua em 1964 é um milagre, seria a mesma coisa que você botar 5 milhões hoje. Então, sem dúvida, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi a maior manifestação popular da história brasileira. O pessoal esconde isso, dizendo assim, não, mas na direta já teve mais. Sim, teve um pouquinho a mais e 30 ou 40 anos depois. Quer dizer, a população no Brasil na década de 60 era o quê? 60, 70 milhões de pessoas, hoje são 180. Então você tem que jogar as coisas na proporção. Aliás, falando nisso também, quando o Lula se gaba de que ele tirou 30 milhões de pessoas da pobreza e as colocou no mercado como consumidores, o regime de 64 fez mais do que isso, porque numericamente ele colocou o mesmo número, 30 milhões de pessoas. Vocês estudem a economia da época, vocês vão ver que isso aconteceu. 30 milhões de pessoas saíram da total marginalidade econômica e entraram no processo de produção. Eles deixaram de ser mendigos e se tornaram cidadãos. Proporcionalmente, com a população era muito menor, isso aí foi uma realização econômica infinitamente maior do que a do Lula, e ninguém fala disso. Mas, voltando, o pessoal da esquerda levou aquela porrada, não entendeu o que tinha acontecido, então qual foi a primeira reação? Tentar entender. E para tentar entender, é preciso um debate que se prolongue, envolvendo dezenas e dezenas de pessoas, as melhores cabeças que havia na esquerda na época. Se você procurar na biblioteca uma coleção de uma publicação chamada Revista Civilização Brasileira,
ali você tem um bom mostruário da discussão. Claro que não foi nem tudo que foi abrangido nessa discussão aparece na revista Civilização Brasileira, mas era a melhor publicação de esquerda que tinha na época. E ali então você vê uma espécie de um resumo, um pequeno mostruário do que foi a discussão da esquerda, uma discussão muito séria. Eles não estavam para brincadeira, não. E sobretudo, ninguém ali era louco de dar um desespero imediatamente e sair dizendo: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Né? O pessoal da esquerda é mais profissional, então eles já sabem que um plano de ação não é fruto da cabeça do indivíduo, não é fruto de um faniquito repentino que o sujeito tem, mas é uma obra coletiva de que vai muito tempo. Eles já sabem disso. Da direita ninguém sabe. E como ninguém sabe, todo mundo pergunta: o que nós devemos fazer? Qual é que podemos fazer? Bom, o que tem que fazer, em primeiro lugar, entender o que aconteceu, entender como se formou esta hegemonia esquerdista no Brasil, quais são as suas bases internacionais, quais são as suas fontes de financiamento, quais são os seus fundamentos estratégicos, ideológicos, filosóficos, etc, etc, quais são os seus planos de longo prazo, quais são as suas contradições, quais são as suas dificuldades, quais são as suas incongruências, tá certo? Em suma, você tem que entender tudo o que está acontecendo. Agora, no Brasil, o pessoal da direita no Brasil, ninguém quer entender nada porque já acha que entende tudo, né? Você conversa com esse pessoal liberal, um tempo atrás está todo mundo correndo a barriga, o comunismo acabou, agora entramos no... agora é o neoliberalismo. Então, e eu sempre achei que isso era uma besteira, né? E quando eu escrevi, acho que 8 anos atrás, eu escrevi, falei: olha, o PT não chegou ao poder para fazer rodízio com outros partidos. O PT chegou lá para criar mudanças estruturais profundas que vão eternizá-lo no poder, ou pelo menos vão limitar o rodízio a partidos que são aliados, que têm a mesma ideologia, o mesmo espírito do PT. Na melhor das hipóteses, vai acontecer um rodízio de partido de esquerda. E vamos dizer, a concorrência normal de esquerda e direita nunca mais vai acontecer no Brasil, se depender do PT. Dito e feito, quer dizer, o partido que representava a direita, o DEM, onde tem tantos daqueles políticos que se acham espertos, maquiavélicos, astutíssimos, né? Outro dia fizeram uma reunião dizendo que o DEM está em vias de extinção. Claro, mas não foi por falta de aviso. Eu avisei que vocês iam acabar. Por quê? Um partido que não tem um perfil ideológico nítido, não tem uma personalidade que ele possa apresentar em público, pelo qual as pessoas possam reconhecer, como o PT sempre teve. Ninguém pode negar que o PT tem um perfil muito definido. Um partido que ainda não tem uma identidade, ele não pode fazer alianças com ninguém, porque ele se dissolve, né? E o DEM, nos últimos anos, só tratou de viver de alianças com o PMDB, com o PSDB, né? E acaba sendo absorvido por esses partidos. Então, isso aí que eu estou mencionando são aspectos pequenos, menores, né? Dentro de um processo que é enormemente complexo. O que é preciso fazer, Gustavo, é estudar. Tá certo? A bibliografia para isso é ilimitada, né? Você pode dividir a coisa em tópicos. E, por exemplo, história e estratégia do movimento comunista, né? Aí você tem uns 100 livros. Você pode começar com o livro do Anatoly Golitsyn, Novas Mentiras em Lugar das Velhas, New Lies for Old, que te dá mais ou menos, vamos dizer, o prólogo da nova etapa do movimento comunista, tá certo? Você pode ler o livro do capitão Baur, B-A-U-R, sobre a guerra assimétrica, a guerra assimétrica. Assim, isso aí só para você compreender mais ou menos a fase atual da coisa. Então, você vai precisar fazer um recuo, né, e estudar, vamos dizer, a história do movimento comunista e das suas maneiras, dos seus modos de atuação. E frequentemente a gente vê esse pessoal do Foro de São Paulo e Lula e tal, usando artifícios estratégicos, táticos, que as pessoas pensam que é uma grande novidade. Quando você vai ver, é a mesma de sempre, né? Por exemplo, essa de querer se limpar na má fama das Farc, né? O movimento comunista sempre usou o banditismo, sempre. Quer dizer, o banditismo, criminalidade, é um meio normal, presta atenção, normal e obrigatório de atuação do movimento comunista. Sempre foi.
Por exemplo, na Rússia, a especialidade era assaltos a bancos, né? O Stalin subiu na carreira por quê? Porque ele era o assaltante, então ele era o fornecedor de dinheiro para o partido. E como ele era a torneira, ele era o homem que ligava ou desligava a torneira, então adquire naturalmente um prestígio no partido, né? Quando, vamos dizer, a situação melhora, quando existe uma possibilidade de uma atuação normal e democrática do partido, então é lógico que ele tente apagar a sua identidade de organização criminosa. E a maneira mais clássica de fazer isso, né, é acusar os seus benfeitores. Dizer, aqueles camaradas eram apenas ladrões, assassinos, eles não tinham ideologia, não tinham idealismo comunista. O comunismo usa essa retórica há mais de 100 anos. E agora o pessoal ainda usa a mesma e a turma cai, meu Deus do céu. Quer dizer, o que é isso? É falta de cultura, é falta de informação. Quer dizer, está violando a regra do Sun Tzu. Sun Tzu dizia, aquele que conhece o inimigo e se conhece a si mesmo, pode entrar em qualquer batalha sem medo. Tá certo? Agora, no Brasil, o pessoal não conhece o inimigo e não se conhece a si mesmo. Tem ilusões a respeito de si mesmo. Todos os políticos, entre aspas, de direita, são cabeças perfeitamente iludidas por marqueteiros, por gente de publicidade, gente que até confunde, são tão idiotas que confundem política com marketing, acham que política é uma questão de marketing. Ah, meu Deus do céu, assim, é tanto amadorismo, tanta burrice, sabe, que dá vontade, sabe, de mandar o país tomar no cu. Quer dizer, olha aqui, Brasil, sabe que você quer tomar no cu mesmo? Tome, tá certo? Fica aí, depois não reclama que está com hemorroida, tá entendendo? Então, para todas as pessoas que me perguntam o que fazer, eu digo só há uma coisa a fazer, meu filho, é entender o que aconteceu. Depois de muitos anos de discussão, leitura, estudo, etc., né, aos poucos o panorama vai clareando e também, vamos dizer, os canais de ação que ainda restam acabam se tornando claros para você. Mas isso não pode sair artificialmente, não pode sair de uma cabeça. Tá certo? Isso como se trata, vamos dizer, de uma ação coletiva a ser empreendida por milhares de pessoas, então é preciso que milhares de pessoas participem da sua elaboração. Mesmo que depois tenha que aparecer um gênio que sintetiza tudo isso e cria vamos dizer, unifica uma estratégia, né? Mas isso é para daqui 20 anos, meu filho. Por enquanto, desista, vocês vão viver sob esta gente. Depois da Dilma vem outro petista e outro. E se subir lá amanhã ou depois um tipo como Zé Serra, o PT manda nele como a gente manda num cachorrinho. Tá? Você vai ver, o PT da ordem, você está dando o rabinho. Por quê? Porque ele não tem militância, meu Deus do céu. A coisa fundamental no poder político é militância, não é eleitorado. O eleitor vai lá e colabora com o seu partido uma vez a cada 4 anos. De má vontade, como se viu no caso do Serra, que o pessoal preferiu viajar para aproveitar o feriado antes de votar no Serra. Prefiro antes uma coisa do que a outra. Então, o eleitor colabora de 4 em 4 anos de má vontade. O militante dá a vida, dá o tempo, dá a honra, dá os seus bens para o partido. Então, um partido que tem milhões de militantes e outro que tem um eleitorado pequenininho, qual que vai vencer? Ademais, esse negócio de... Tem um monte de marqueteiro aí que aconselha os políticos assim, não, nós temos que roubar as bandeiras, temos que usar o discurso deles, né? Olha, quando você vê um sujeito dizendo isso, eu te dou um conselho, vocês políticos, batam nele, né? Deem um chute bem no meio do cu, tá certo? Porque isso aí é a receita da espiral do silêncio, meu Deus do céu. Quer dizer, se você abdica até de ter um discurso próprio, como é que você vai querer vencer o outro, meu Deus do céu? Você dissolve a sua identidade na dele. Mesmo que você vença uma eleição, mesmo na hipótese inconcebível de você vencer uma eleição assim, copiando o discurso do adversário, você terá dado a vitória ideológica a ele, e mais dia menos dia ele vai acabar tendo a vitória total. Essa é a coisa tão... O que é a espiral do silêncio? Eu expliquei. A espiral do silêncio é você proceder de tal modo que o seu inimigo perde a vontade de se defender, de se definir e de estar ali na arena lutando. Tá? Então, apela para esses recursos servis, recurso de escravo, que é imitar, né, o discurso do outro.
Então, isso aí, o cara que fez isso já caiu na espiral do silêncio. Ele já se derrotou a si mesmo. Então, a primeira coisa que um partido, um movimento político precisa ter um discurso próprio, inconfundível e original, que impressione as massas, que dê claramente a figura do partido. Porque é nessa figura que você vai votar. Se esta figura do partido, figura do movimento, puder se encarnar numa liderança pessoal que a represente, melhor. Mas se não der, dá para quebrar o galho assim mesmo. Né? O próprio Partido Comunista, durante anos, não estava encarnado em figura nenhuma, tá certo? Tinha várias figuras, né? Então, era um pouco outro, mas não tinha assim aquela liderança pessoal de tanto destaque, isso não fez tanta falta. Mas se tiver, é bom. Mas um partido sem identidade, sem um discurso próprio, sem um estilo próprio de falar, sem um vocabulário próprio, é coisa que não existe, minha gente. É? Agora, no Brasil, a direita faz isso, tenta se anular. Não, aqui nós vamos usar a linguagem da esquerda, vamos falar bem das pessoas da esquerda. Não estava eu estudando o Instituto Milênio, babando o ovo em cima de Barack Obama, meu Deus do céu, e do próprio Lula. O que é isso, porra? Você pega a turma do PT, falava o diabo do Zé Serra. Olha, o Zé Serra é isso, é um filho da puta, é um viado, é um ladrão. Não se falava as coisas mais horríveis do Zé Serra, né? E daí o Zé Serra, não, o Lula é um grande homem, né? Depois vem esse boboca desse Paulo Rabelo de Castro, o pessoal dizia que é uma grande inteligência liberal conservador, dizer que o Lula foi um gigante. Eu digo, olha, foi um gigante do ponto de vista de uma formiga. Do ponto de vista de uma formiga, uma lagartixa é um dragão, porra. É? Tá certo? Então aí, né, tem que falar. Karl Marx dizia, semeei dragões e colhi pulgas. Né? Então é isso aí, meu filho. A formação da consciência é a mesma coisa que a formação da personalidade. Né? No fim das contas, a personalidade é uma criação da consciência. E a consciência ela tem essa característica de que ela se cria a si mesma na medida que ela se assume. Tá certo? Só que evidentemente, você sempre parte daquilo que se chama em psicologia o ideal do eu, quer dizer, quem você quer ser quando crescer. E a vida é um esforço para você se realizar nesse sentido. Só que, quando você aparece no mundo, você já tem uma série de elementos que você não escolheu, que estão dados na circunstância externa e também na sua formação. Por exemplo, a sua hereditariedade você não escolheu, certamente, e ela ali tem elementos que te ajudam e elementos que te atrapalham, você tem elementos antagônicos na sua hereditariedade. Você tem aquele negócio do Lipozzondi, né, o psiquiatra húngaro, quer dizer, as figuras dos antepassados que estão aí presentes exigindo que você repita o destino deles. Destino que pode favorecer ou desfavorecer os seus objetivos na vida. Então, tudo isso, esses elementos externos e internos, mas não escolhidos, que não são elementos de livre escolha, eles têm que, de algum modo, ser integrados e processados. A primeira coisa que você vai ter que processar são os elementos que você recebe da cultura. Quer dizer, a cultura, ela te molda por um certo aspecto, mas a partir de um certo ponto, quando você tem uma dinâmica própria, você integra os elementos da cultura e você os trabalha do seu jeito. Quer dizer, tudo aquilo que todo o universo dos nossos pensamentos, emoções, etc., você recebe da cultura e você ou é modelado por eles ou você os modela. Então isso quer dizer que a absorção da cultura, presente da cultura na qual você está, na máxima medida possível, é evidentemente uma condição da liberdade humana. Se você não quer ser modelado, né, forjado pela cultura, você vai ter que reforjá-la para seu próprio uso e também para os outros, conforme você queira. Se você olha assim, a obra de grandes escritores ou grandes filósofos, eles integram o máximo que pode da cultura contemporânea e, vamos dizer, se posicionam perante aquilo, quer dizer, processam, analisam, reciclam, né? E com tudo isso criam a figura de uma personalidade intelectual própria. Então, este processo isso remete à frase do Ortega y Gasset, quer dizer, ele dizia, o destino concreto do homem é a reabsorção da circunstância. Se absorver a circunstância e transformá-la em você, em vez de você se transformar nela. É evidente que o elemento mediador aí chama-se educação. Alguém tem que ajudar você a fazer isso, ou você tem que se educar a si mesmo para fazer isso. Os elementos familiares, às vezes, são os mais difíceis. Por exemplo, no Brasil, os ingleses aqui diziam,
O Brasil é um país onde ninguém sabe quem foi seu avô. Então, esses elementos hereditários vêm sob a forma de paixões, desejos e temores, né, que você não quer ter, mas que você tem, de algum modo. Né. Então, eles estão em você, mas não são você. O que fazer com eles? Você vai ter que trabalhar aquilo criativamente. Quer dizer, todo o sistema da psicoterapia criado pelo Leopold é para isso. Ajudar as pessoas a construírem o seu próprio papel no cenário do mundo com os elementos do script recebido. Né? Ele compara a psique humana, vamos dizer, a um palco giratório, onde você tem todas as tendências humanas estão lá, todos o que eles chamam pulsões, impulsos humanos, eles estão lá e estão sempre girando. Né? Só que quando um impulso se torna muito predominante, é como se o palco giratório travasse. Então você tem um comportamento repetitivo ou compulsivo, né? sempre hereditário. O curioso é que o Zondi descobriu isso antes que o pessoal conheceu o ADN, né? Antes de quebrar o ADN, ele já sabia tudo isso. Então, esses elementos genéticos, familiares, culturais, tudo isso tem que ser integrado. Né? Eu me lembro que o Dr. Miller, meu amigo, que era um gênio da psicologia clínica, ele escreveu um manualzinho para os clientes recém-chegados no consultório dele, e um dos itens do conselho que ele dava é assim: lembre-se de que os seus problemas podem ter origem em fatores genéticos, familiares, sociais, culturais e cósmicos, sobre os quais você não tem domínio nenhum. Então, você medir o coeficiente de liberdade que você pode ter e você se adaptar àquilo que você não pode mudar, esse é um dos segredos do próprio exercício da liberdade. A liberdade consiste, em parte, no conhecimento dos seus limites. Não é isso? Quer dizer, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Esse é um dos segredos da vida, né? O que dá para você fazer e o que não dá. Né? Faz parte, vamos dizer, do crescimento humano, você passar dessa lealdade quase carnal que você tem com a família para uma lealdade mais abstrata, obediência às leis, etc, etc. Né? E então existe sempre um ponto de tensão. Né? Por exemplo, por que a máfia é tão odiada? Porque na máfia a lealdade pessoal, tipo familiar, predomina sobre a obediência às leis do Estado. Então é um foco de rebelião. As famílias sempre foram focos de rebeldia contra o Estado, né? De resistência ao Estado.